Vamos. Como identificar uma depressão em uma pessoa? A depressão a gente utiliza por critérios diagnósticos, né? Segundo o DSM-5, né? Então a gente tem que ter presente como característica principal a anedonia, que é a perda no prazer das coisas, e hipotimia, que é a tristeza propriamente dita, por um período de pelo menos 2 semanas. E isso associado a algum outro sintoma, como prejuízo do autocuidado, disfuncionalidade, por exemplo, não consegue estudar, ou não consegue trabalhar, ou não consegue exercer atividades dentro de casa, alteração do sono para mais ou para menos, alteração do apetite para mais ou para menos, tá? É a partir de critérios diagnósticos mesmo. E como a pessoa... Então, esses são os sintomas da depressão, mas a pessoa detecta? A pessoa mesmo? Às vezes a percepção dela, que traz ela aqui para o consultório, não se baseia na tristeza em si. Às vezes ela vem porque está com sono alterado ou porque está emagrecendo. Às vezes ela não percebe que é um sintoma depressivo, não. Como outra pessoa pode ajudar uma pessoa com depressão? Você diz um familiar, assim? Nesse gênero. Eu acho que ajudar a identificar é muito importante. Tentar promover com que a pessoa faça movimentos diferentes, né? Não deixar ela estagnada naquele ponto de falta de energia, de disposição e de atividades, e dar o suporte que for necessário. Quais são os tipos de depressão que existem? Tá. A gente tem a depressão do transtorno depressivo maior mesmo, né? Que são a depressão mais clássica que a gente conhece. E aí ela é estratificada entre depressão leve, moderada ou grave, tá? Além disso, a gente tem depressão psicótica, que pode aparecer, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar. E a gente tem depressão episódica também, que ela não é crônica, né? Ela é episódica. Ela pode ser também leve, moderada ou grave, mas ela acontece uma vez na vida isoladamente. A depressão crônica, ela é recorrente, né? Ela acompanha a pessoa ao longo da vida. Só isso. Você acha que tem uma idade certa para pegar a depressão? Pra pegar a depressão? Depressão não se pega, né? Depressão não é contagioso, ela se manifesta, né? Não tem uma idade certa, não. Eu não vou saber te falar muito bem sobre como ocorre com crianças menores de 18 anos, porque eu não atendo psiquiatria infantil. Não, é Mas, adolescente mesmo. mas ocorre, sim, entre crianças e adolescentes, tá? Eu não vou saber te precisar o que é mais comum de faixa etária ou não, porque eu não, como eu te falei, eu não atendo. Mas acontece em qualquer idade, viu? Em idoso é comum, mulher na faixa da menopausa é super comum, tá? Indivíduos em geral aos 30 anos também é bem comum, não tem uma regra, tá bom? Você acha que o adolescente, quando vai para a faculdade, ele está mais propício a ter depressão? Olha, igual eu te falei, eu não atendo muito essa faixa etária, tá? Mas eu não acredito que tenha nenhuma associação, não, viu? Ele pode apresentar ou não. A depressão ela não depende da onde a pessoa está ou o que a pessoa está fazendo. Se ela vai para a faculdade ou se ela vai para o trabalho, tá? A depressão ela tem uma causa multifatorial, né? Ela tem uma influência genética, ela tem uma influência ambiental,
tem uma influência psicodinâmica, tá bom? Tem uma influência dos hábitos de vida da pessoa. Então, é uma estrutura complexa, não depende só de qual momento a pessoa está na vida. É verdade ou é mito que quando a pessoa está muito nervosa com alguma coisa e não passa esse nervosismo, começa a depressão? Esse pode ser um fator causal, desde que ela já tenha outras predisposições. Isso por si só não causa depressão, tá? É igual eu te falei, é multifatorial, depende de uma influência genética, de uma influência psicodinâmica, de como a pessoa foi criada, das experiências que ela teve, dos movimentos de vida que ela faz. Só um fator desencadear a depressão não é uma verdade, tá bom? No caso, assim, para a pessoa chegar no suicídio, ela está no último grau? Às vezes não. Às vezes o suicídio é uma atitude impulsiva. Por exemplo, num paciente borderline, né? Ela não faz porque ela está deprimida. O paciente borderline ele não atenta com o suicídio porque está deprimido. Ele faz isso como um ato impulsivo. Então, às vezes, não está só no último grau, não. Às vezes, são outras situações que levam à tentativa de suicídio. É como se fosse um escape? O suicídio é sempre uma tentativa de tentar modificar a situação em que a pessoa não enxerga uma saída construtiva, né? Ela quer mudar a situação. É sempre uma tentativa de mudar a situação. Mas às vezes ela não consegue enxergar outra saída se não encerrar aquele processo. Uhum. E ela tem a dimensão que encerrando aquele processo ela não tem como voltar, ou não? Ah, sim, eu acho que muitas vezes é movido pelo ato impulsivo, né? Então aí a pessoa não tem esse tempo de reflexão. Agora, a gente tem casos de suicídio assim mais estruturados, em que a pessoa escreve carta, ela refletiu sobre aquilo. Essa é uma situação consciente para ela, né? Ela sabe que não tem volta. Os medicamentos que o senhor ou qualquer outro na área passa, é 100% ajuda ou é só 50% e 50% da pessoa? Nem 100%, nem 50%, nem 50%, né? Tem gente que tem um organismo mais sensível para medicação e aí a medicação tem uma influência significativa. Tem gente que melhora até sem a medicação. Então é muito variável isso. Precisa sim que a pessoa faça movimentos diferentes de vida, precisa sim que ela procure um psicólogo para acompanhar, ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? E às vezes se faz necessário o uso de antidepressivos também, tá? Mas não dá para quantificar o quanto isso impacta no paciente. Você acha que o Brasil agora aumentou a quantidade de pessoas com depressão? Não só no Brasil como no mundo, né? É um dos diagnósticos mais prevalentes. O Brasil lidera entre os países aí como diagnósticos de depressão e a tendência é aumentar. Não só a depressão, como outros transtornos psiquiátricos, como ansiedade, síndrome do pânico. E todos esses dois que o senhor falou está interligado com a depressão ou cada um é uma coisa diferente? Esses outros diagnósticos são os diagnósticos diferentes. Ah, sim. Então tá. Era só isso mesmo. É isso? Então tá bom. Obrigado. Vitor. Nada, imagina. Espero que tenha te ajudado. Ajudou. Ai, esse professor aqui.